Neste vídeo, aprenda a ser calmo e silencioso com estas 10 lições do estoicismo. São 10 lições que podem transformar nossa abordagem diante da vida, promovendo uma existência mais calma e silenciosa. O estoicismo, uma filosofia de grande profundidade e relevância, ensina como enfrentar as adversidades e manter a serenidade em meio ao caos. Essas lições não são apenas teóricas, mas práticas, moldadas para serem aplicadas no cotidiano, ajudando-nos a cultivar paz interior e resiliência. Mas antes de começar, curte o vídeo e se inscreve no canal, assim você não perde nossos vídeos novos. Lição 1. Para ser calmo e silencioso. Foque apenas no que você pode controlar. Pense em algo que te tirou do sério recentemente. Talvez tenha sido um engarrafamento, uma pessoa rude ou um plano que não saiu como esperado. Agora, pergunte-se: você podia controlar aquilo? Provavelmente não. Mas sua reação a isso sim era totalmente seu. Os estoicos acreditavam que a paz interior começa quando entendemos essa diferença. Não adianta brigar com o vento, é melhor aprender a navegar. Aqui vai uma curiosidade: Marco Aurélio, um dos maiores nomes do estoicismo, era um imperador que lidava com traições, guerras e crises diárias. Mesmo assim, ele mantinha calma porque sabia que não podia controlar tudo. Em suas meditações, ele escreveu que a chave para a serenidade é focar no que está ao seu alcance, suas decisões, sua integridade e sua maneira de encarar os desafios. Ele não se deixava abalar pelo que não podia mudar. E não confunda isso com passividade ou indiferença. Focar no que você controla não significa cruzar os braços. Significa agir onde você pode fazer a diferença e deixar de lado o que só serve para te desgastar. Imagine uma discussão. Em vez de tentar mudar a opinião do outro, algo que você não controla, você pode escolher como responder, com calma, com respeito ou até mesmo com silêncio. O estoicismo nos lembra que a vida é cheia de imprevistos, mas a maneira como lidamos com eles é nossa maior força. Quando você para de se preocupar com o que não pode controlar, sobra mais energia para cuidar do que realmente importa. E aí sim, você encontra a calma e o silêncio interior que tanto busca. Essa é a essência da primeira lição estoica. Vamos pensar em um exemplo prático. Você está preso no trânsito. Não adianta buzinar, xingar ou ficar remoendo o atraso. Isso só vai te deixar mais estressado. Em vez disso, respire fundo e aceite que naquele momento, você não pode fazer nada para mudar a situação. Use o tempo para ouvir uma música, refletir ou simplesmente observar ao redor. Acalme a mente e foque no que você controla, sua reação. Outra curiosidade interessante: Epicteto, outro grande filósofo estoico, era um escravo. Mesmo em uma condição tão difícil, ele entendia que sua liberdade interior não dependia das circunstâncias externas. Ele dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Ou seja, você pode escolher como enxergar e reagir a qualquer situação. Isso é poder. E não se engane, focar no que você controla não é fácil. Exige prática e disciplina. No começo, é natural se pegar preocupado com coisas que estão fora do seu alcance. Mas, aos poucos, você aprende a identificar o que merece sua atenção e o que deve ser deixado de lado. É como limpar a mente de coisas desnecessárias. Por fim, lembre-se de que essa lição não é só sobre evitar o estresse. É sobre viver com mais propósito e clareza. Quando você entende o que realmente está em suas mãos, toma decisões mais conscientes e age com mais confiança. E no fim do dia, é isso que traz a verdadeira calma e o silêncio interior. Essa é a primeira lição do estoicismo, e talvez a mais poderosa de todas. Focar no que você controla não é apenas um conselho filosófico, é um caminho para uma vida mais leve, serena e cheia de significado. Experimente colocar isso em prática hoje mesmo e veja como sua perspectiva pode mudar. Lição 2. Aceite a impermanência. O estoicismo nos ensina que a vida é assim: tudo é passageiro,
tanto as coisas boas quanto as ruins. Aceitar essa impermanência é a chave para manter a serenidade diante das mudanças. Quando entendemos que nada dura para sempre, conseguimos enfrentar os desafios com mais leveza e apreciar os momentos felizes com mais gratidão. Pense em algo que te trouxe grande alegria no passado, mas que hoje já não faz parte da sua vida. Talvez tenha sido um emprego, um relacionamento ou até mesmo um objeto. Agora, lembre-se de algo que te causou dor, mas que hoje já não te afeta tanto. Os estoicos acreditavam que ao reconhecer que tudo é temporário, evitamos nos apegar demais ao que é bom e sofremos menos com o que é ruim. Aqui vai uma curiosidade. O filósofo estoico Sêneca costumava dizer que a natureza nos dá tudo emprestado. Um dia ela pode pedir de volta. Isso vale para bens materiais, relacionamentos e até para a própria vida. Em vez de resistir a essa ideia, ele sugeria que a abraçássemos. Afinal, se tudo é passageiro, por que não viver cada momento com mais presença e menos ansiedade pelo futuro? E não se engane, aceitar a impermanência não significa ser frio ou indiferente. É sobre encontrar um equilíbrio. Você pode amar, se dedicar e aproveitar ao máximo o que a vida oferece, mas sem se esquecer de que nada é eterno. Quando algo bom acaba, em vez de se revoltar, você pode agradecer por ter vivido aquilo. E quando algo ruim acontece, você pode respirar fundo e lembrar que isso também vai passar. Por fim, pense nas estações do ano. O verão não dura para sempre, assim como o inverno também não. A vida é feita de ciclos, e cada um deles traz lições e oportunidades. Aceitar a impermanência é como aprender a dançar conforme a música muda. Pode ser desconfortável no começo, mas, com o tempo, você descobre que a dança é justamente o que torna a vida tão bela e significativa. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você perdeu algo importante, como um emprego ou um relacionamento. No calor do momento, a dor pode parecer insuportável. Mas, ao lembrar que tudo é passageiro, você consegue enxergar que aquilo não define sua vida. Novas oportunidades virão, e a dor vai diminuir com o tempo. Aceitar isso não apaga a tristeza, mas ajuda a lidar com ela de forma mais serena. Outra curiosidade: os estoicos praticavam um exercício chamado premeditação das adversidades. Eles imaginavam cenários difíceis, como a perda de um ente querido ou de bens materiais, para se preparar emocionalmente caso isso acontecesse. Isso não era para serem pessimistas, mas para entender que impermanência faz parte da vida e que, quando aceitamos isso, sofremos menos. E não se preocupe se, no começo, essa ideia parecer difícil de colocar em prática. Aceitar que tudo é passageiro é um processo, não um destino. Comece com pequenas coisas. Observe como um dia chuvoso dá lugar a um céu claro, ou como uma conversa difícil pode se transformar em um momento de conexão. Aos poucos, você vai internalizando essa lição. Por fim, lembre-se de que a impermanência também traz liberdade. Se nada dura para sempre, você não precisa carregar o peso de erros passados ou se prender a expectativas irreais. Cada dia é uma nova chance de recomeçar, de aprender e de crescer. E é justamente essa fluidez que torna a vida tão rica e cheia de possibilidades. Essa é a segunda lição do estoicismo. Aceitar a impermanência não é sobre desistir ou se conformar. É sobre abraçar a vida como ela é, com seus altos e baixos, sabendo que cada momento é único e precioso. Quando você entende isso, a serenidade se torna uma companheira constante, mesmo em meio às mudanças. Lição 3. Pratique a objetividade. Imagine que você está assistindo a um filme de terror. A cena é assustadora, a música aumenta, e você sente o coração acelerar. Mas, se você parar para pensar, sabe que aquilo não é real. É apenas uma projeção na tela. Agora, pense nas situações da vida real que te assustam ou irritam. Será que elas são tão grandes quanto parecem? O estoicismo nos ensina a praticar a objetividade, ou seja, a ver as coisas como elas são, sem exageros ou distorções emocionais.
Isso não significa ignorar os problemas, mas sim encará-los com clareza. Quando algo ruim acontece, nossa mente tende a amplificar o problema. Um pequeno erro no trabalho vira uma catástrofe, uma discussão boba parece o fim do mundo. Mas, na maioria das vezes, as coisas não são tão graves quanto parecem. O filósofo estoico Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Em outras palavras, é a nossa interpretação que define como nos sentimos, não o fato em si. Pratique a objetividade e você verá que muitos problemas são menores do que imaginamos. Um exercício simples para desenvolver a objetividade é o que os estoicos chamavam de descrever as coisas como são. Por exemplo, se alguém te critica, em vez de pensar essa pessoa me odeia, veja o fato: ela disse que não gostou do meu trabalho. Veja como isso soa diferente. Quando tiramos as camadas de emoção, fica mais fácil lidar com a situação. Isso não significa ser frio ou indiferente, mas sim evitar que as emoções nublem o seu julgamento. A objetividade também nos ajuda a evitar reações impulsivas. Quantas vezes você já disse ou fez algo no calor do momento e se arrependeu depois? Quando vemos as situações de forma clara, temos mais controle sobre nossas ações. Sêneca, outro grande estoico, dizia que a raiva é como uma queda de um penhasco. Uma vez que você começa, é difícil parar. A objetividade é o freio que nos impede de cair. Outra curiosidade interessante é que os estoicos acreditavam que a natureza das coisas é neutra. Ou seja, não são as situações que são boas ou ruins, mas sim a forma como as interpretamos. Um exemplo clássico é a chuva. Para alguém que está em casa, a chuva pode ser relaxante. Para quem está na rua sem guarda-chuva, é um incômodo. A chuva em si não mudou, mas a percepção sim. Pratique a objetividade e você verá que muitas coisas na vida funcionam assim. A objetividade também nos ajuda a lidar com as opiniões dos outros. Muitas vezes, nos preocupamos demais com o que as pessoas pensam de nós. Mas, se pararmos para analisar, as opiniões alheias são apenas isso, opiniões. Elas não definem quem somos. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações: tudo que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Pratique a objetividade e você se libertará da necessidade de agradar a todos. Além disso, a objetividade nos ajuda a focar no que realmente importa. Quantas vezes perdemos tempo e energia com coisas que, no fim das contas, não fazem diferença? Quando vemos as situações com clareza, conseguimos separar o essencial do superficial. Isso não só nos poupa de estresse desnecessário, mas também nos deixa mais próximos da tranquilidade que buscamos. Um dos maiores benefícios da objetividade é que ela nos prepara para os desafios da vida. Quando encaramos as situações como elas são, sem medo ou exageros, nos tornamos mais resilientes. É como um atleta que treina para uma competição. Ele sabe que vai enfrentar dificuldades, mas está preparado. A objetividade é o treino que nos fortalece para os altos e baixos da vida. Por fim, a objetividade nos conecta com a realidade. Vivemos em um mundo cheio de distrações, onde é fácil perder o foco no que realmente importa. Quando praticamos a objetividade, nos tornamos mais presentes e conscientes. Isso não só nos ajuda a lidar melhor com os problemas, mas também a apreciar as coisas boas da vida. Afinal, como dizia Sêneca, a vida é longa, se você souber usá-la. Então, da próxima vez que você se deparar com uma situação difícil, respire fundo e pratique a objetividade. Veja as coisas como elas são, sem exageros ou distorções. Você perceberá que, muitas vezes, o problema não está no que acontece, mas na forma como olhamos para ele. E com o tempo, essa prática se tornará um hábito, trazendo mais calma e clareza para a sua vida. Lição 4. Respire e pause. Respirar profundamente não é apenas uma reação física, mas uma poderosa ferramenta de calma e clareza em momentos de tensão.
A técnica de pausar e respirar nos ensina a interromper o fluxo contínuo de pensamentos e emoções que podem nos levar ao estresse. Ao fazer uma pausa, ativamos nossa capacidade de observar a situação sem reações precipitadas, permitindo uma resposta mais ponderada e alinhada com nossos princípios estoicos. Esta prática é especialmente valiosa quando enfrentamos desafios ou conflitos. Ao invés de responder de forma impulsiva, a pausa dá-nos tempo para refletir sobre o melhor curso de ação. Isso reflete a filosofia estoica de que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar nossas respostas a eles. A habilidade de respirar e pausar pode transformar nossa experiência diária, reduzindo o estresse e aumentando nossa satisfação pessoal. Os estoicos antigos, como Epicteto, ensinavam que a serenidade vem da aceitação daquilo que não podemos mudar e do foco diligente naquilo que está ao nosso alcance. Ao aplicar a pausa e a respiração, estamos praticando esta aceitação, escolhendo conscientemente não permitir que as emoções nos dominem. É um exercício de autocontrole e fortaleza mental, qualidades altamente valorizadas no estoicismo. Além de ser uma prática filosófica, respirar profundamente tem benefícios comprovados pela ciência. Ajuda a reduzir a ansiedade, baixar a pressão arterial e melhorar a concentração. Cada inspiração e expiração pode ser vista como um ato de reafirmação do nosso compromisso com uma vida mais equilibrada e deliberada, onde cada decisão é filtrada através da razão e não da reatividade. Incorporar momentos de pausa ao longo do dia pode nos ajudar a manter uma perspectiva mais equilibrada. Pode ser tão simples quanto fazer uma pausa antes de responder a um e-mail desafiador ou tomar um momento para respirar antes de entrar em uma reunião importante. Esses pequenos gestos contribuem para uma grande transformação na forma como vivenciamos nossa vida e interações. A prática também nos prepara para enfrentar as adversidades com maior resiliência. Sabendo que temos a ferramenta da pausa e respiração, podemos enfrentar situações estressantes com uma sensação de preparação e confiança. Isso não apenas beneficia nosso bem-estar individual, mas também melhora nossa habilidade de apoiar e interagir positivamente com os outros. A respiração consciente nos conecta com o momento presente, uma chave para viver de acordo com os ensinamentos estoicos. Marco Aurélio, um dos mais renomados imperadores filósofos, frequentemente destacava a importância de viver o momento sem preocupação com o passado ou ansiedade pelo futuro. Esta prática simples nos ajuda a fazer exatamente isso. Ao longo do tempo, a prática regular de pausar e respirar pode levar a mudanças significativas em nossa saúde mental e física. Torna-se um hábito que fortalece nossa mente e corpo, equipando-nos para lidar melhor com as complexidades da vida moderna. É um lembrete de que, mesmo nas menores ações, podemos manifestar grandes filosofias. Ensinar crianças e jovens a pausar e respirar pode ser uma valiosa lição de vida. Desde cedo, eles podem aprender a gerir emoções e impulsos, cultivando uma mentalidade que valoriza a reflexão e a calma em vez da reação instantânea. Essa habilidade será um recurso valioso ao longo de suas vidas, ajudando-os a navegar por desafios com graça e equilíbrio. Finalmente, adotar a respiração e a pausa como práticas regulares é uma forma de honrar a sabedoria estoica e integrá-la em nossa vida diária. Cada vez que escolhemos respirar antes de agir, estamos praticando a arte da vida deliberada e atenta. Isso não só beneficia a nós mesmos, mas também todos ao nosso redor, criando um ambiente mais calmo e compreensivo. Lição 5. Mantenha o silêncio interior. O silêncio interior é fundamental para uma vida serena, conforme ensinam os princípios estoicos. Evitar o excesso de diálogo interno negativo é essencial para manter a calma e a clareza em meio às tempestades da vida. Em vez de deixar que pensamentos ansiosos e preocupações incessantes dominem nossa mente, os estoicos nos incentivam a cultivar pensamentos tranquilos e a manter o foco no presente. Focar no presente é uma das maneiras mais eficazes de silenciar o ruído interno. Quando nos concentramos no aqui e agora, não há espaço para remoer erros passados ou preocupar-se com futuros incertos.
Esta prática de atenção plena nos ajuda a aceitar nossa realidade atual, o que reduz significativamente a ansiedade e promove um estado de paz interior. Para cultivar esse silêncio, é útil estabelecer rotinas de meditação ou momentos de reflexão tranquila. Estes não precisam ser longos, até mesmo alguns minutos por dia podem ser transformadores. Durante esse tempo, pratique a observação de seus pensamentos sem julgamento, deixando-os passar como nuvens no céu. Essa técnica de desapego mental ajuda a reduzir a intensidade e a frequência de pensamentos perturbadores. Outra estratégia é redirecionar o foco para atividades que absorvam completamente sua atenção. Pode ser algo simples como jardinagem, pintura ou ouvir música calmante. Estas atividades não só distraem de pensamentos negativos, mas também trazem alegria e satisfação, contribuindo para um estado mental mais equilibrado e focado. Os estoicos também valorizam a escrita reflexiva, ou diário estoico, como uma forma de processar e acalmar o diálogo interno. Ao escrever seus pensamentos e preocupações, você pode esclarecê-los e, muitas vezes, reduzir o poder que eles têm sobre você. Este exercício de escrita ajuda a organizar a mente e a manter um diálogo interno mais positivo e construtivo. Além disso, é importante aprender a identificar gatilhos que intensificam o diálogo interno negativo. Pode ser certas situações, pessoas ou até horários do dia. Ao reconhecer esses gatilhos, você pode desenvolver estratégias proativas para enfrentá-los, como técnicas de respiração ou mudanças no ambiente, antes que eles levem a um tumulto mental. Praticar a gratidão diariamente também é uma poderosa ferramenta estoica para manter o silêncio interior. Ao focar no que você tem, ao invés do que falta, a mente se enche de pensamentos positivos e reconfortantes, o que pode diminuir significativamente o espaço para a negatividade. A gratidão nos conecta com o presente e com o que é bom em nossa vida, cultivando um sentimento contínuo de contentamento. Ao integrar essas práticas na sua vida, você notará uma redução gradual na intensidade e no volume do diálogo interno negativo. Em seu lugar, crescerá um espaço de quietude e serenidade, onde você se sentirá mais conectado com sua essência e com os princípios estoicos de viver uma vida boa e plena. Com o tempo, essa busca pelo silêncio interior se torna menos sobre a luta para controlar os pensamentos e mais sobre permitir que a paz seja o estado natural da sua mente. Você descobrirá que o silêncio não é uma ausência de som, mas uma rica tapeçaria de paz, clareza e compreensão que permeia todos os aspectos da sua vida. Finalmente, lembre-se que o caminho para o silêncio interior é uma jornada contínua, não um destino final. Cada passo neste caminho é uma oportunidade para praticar a serenidade, aprender com os desafios e crescer em sabedoria estoica. Este silêncio não é apenas uma fuga das turbulências externas, mas um abrigo fortalecido onde podemos nos refugiar, recarregar e retornar ao mundo com uma nova perspectiva. Lição 6. Pratique a gratidão. Praticar a gratidão é uma das lições mais valiosas do estoicismo para cultivar calma e silêncio interno. Ao reconhecer e valorizar o que já temos, diminuímos a ansiedade e a insatisfação, abrindo espaço para uma paz mais profunda. A gratidão nos ajuda a focar nas abundâncias da vida, em vez de suas carências, o que altera nossa perspectiva e eleva nosso espírito. Essa prática começa com o simples ato de agradecer diariamente pelas coisas boas que ocorrem, seja algo tão pequeno quanto um sorriso de um estranho ou tão significativo quanto a saúde e o lar. Cada momento de gratidão é um antídoto contra o negativismo, um lembrete de que, apesar dos desafios, existem sempre aspectos da vida pelos quais podemos ser gratos. Os estoicos acreditam que a gratidão não apenas melhora nosso estado emocional, mas também fortalece nossa resiliência. Ao praticar a gratidão, estamos nos treinando para ver a vida como uma série de oportunidades, mesmo nas adversidades. Isso nos prepara para enfrentar situações difíceis com uma atitude mais positiva e menos reativa. Além disso, a gratidão nos conecta com os outros. Ao expressar apreço pelas ações e pelo suporte de outras pessoas, fortalecemos nossos laços sociais e criamos uma rede de apoio mútuo.
Isso não apenas nos faz sentir mais seguros e amados, mas também aumenta nossa capacidade de oferecer o mesmo em retorno, enriquecendo nossas relações. Incorporar a gratidão no cotidiano pode ser tão simples quanto manter um diário de gratidão. Escrever diariamente sobre as coisas pelas quais você é grato pode transformar sua mentalidade de uma focada em problemas para uma focada em soluções e bênçãos. Esta mudança de foco é poderosa e tem um impacto duradouro na percepção geral de bem-estar e satisfação com a vida. A prática da gratidão também nos ensina a aceitar a impermanência de todas as coisas. Ao valorizar o que temos enquanto temos, aprendemos a soltar com mais facilidade e menos sofrimento quando as circunstâncias inevitavelmente mudam. Esta é uma lição estoica fundamental: apreciar sem se apegar excessivamente. A gratidão não é apenas um sentimento, mas uma ação. Ela pode ser expressa através de gestos de bondade e palavras de apreciação. Ao agir com gratidão, criamos um ambiente de positividade e generosidade, que não só beneficia a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Este ambiente positivo é essencial para manter uma mente tranquila e um coração calmo. A prática constante da gratidão pode diminuir significativamente os sentimentos de inveja e desejo, dois grandes perturbadores da paz interior. Quando estamos verdadeiramente gratos pelo que temos, as comparações com os outros se tornam menos frequentes e menos intensas. Isso nos liberta para desfrutar mais plenamente de nossas próprias vidas sem a constante busca por mais. Além disso, a gratidão nos coloca em um estado de receptividade para o bom que pode vir. Ao nos abrirmos para o positivo e expressarmos apreço pelo presente, atraímos mais do mesmo para nossas vidas. Isso não é apenas uma crença espiritual, mas uma observação prática. Uma atitude de gratidão nos prepara para reconhecer e aproveitar as oportunidades que surgem. Finalmente, a gratidão nos leva a uma compreensão mais profunda de que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há algo pelo qual ser grato. Esta percepção nos encoraja a manter uma perspectiva otimista e uma alma tranquila, fortalecendo nosso compromisso com os princípios estoicos de viver com propósito, dignidade e calma, independentemente das circunstâncias externas. Lição 7. Viva de acordo com a natureza. Viver de acordo com a natureza é um princípio central do estoicismo que nos ensina a aceitar nossa condição humana e as leis naturais da vida. Isso significa reconhecer que nem tudo sairá como planejamos e que existem forças fora de nosso controle. Aceitar essas verdades é fundamental para manter a calma e a serenidade diante das adversidades. Esta lição nos encoraja a alinhar nossas ações com o fluxo natural do mundo, aceitando tanto as limitações quanto as oportunidades que a vida apresenta. Isso não significa passividade, mas uma participação ativa e consciente na vida, respeitando seus ciclos e limites. Ao aceitar a natureza das coisas, reduzimos nosso sofrimento causado por desejos irrealistas e expectativas infundadas. Ao entender que a vida é marcada por mudanças constantes e inevitáveis, podemos cultivar uma atitude de abertura e flexibilidade. Esta aceitação nos permite enfrentar desapontamentos e fracassos não como infortúnios pessoais, mas como partes integrantes da experiência humana. Tal perspectiva nos ajuda a manter a tranquilidade, mesmo em momentos de incerteza e perda. A prática de viver de acordo com a natureza também envolve respeitar e cuidar do nosso corpo e mente, pois eles são partes essenciais de nossa experiência no mundo. Cuidar de si mesmo não é apenas uma questão de saúde física, mas um respeito às necessidades naturais do corpo, que inclui descanso adequado, nutrição apropriada e exercício regular. Isso fortalece nossa capacidade de enfrentar desafios com vigor e clareza. Além disso, este princípio estoico nos leva a valorizar a simplicidade. Ao reduzir o excesso e concentrar-nos no essencial, aliviamos muitas das pressões artificiais que a sociedade moderna impõe. Isso nos ajuda a focar no que realmente importa, viver uma vida de virtude e significado, em harmonia com os outros e com o mundo ao nosso redor. Viver de acordo com a natureza também significa aceitar os outros como eles são, reconhecendo que cada pessoa tem seu próprio caminho e desafios.
Esta compreensão promove a paciência e a tolerância, elementos essenciais para a construção de relações saudáveis e comunidades resilientes. Ao praticar a aceitação, diminuímos conflitos desnecessários e cultivamos um ambiente de suporte mútuo. Esta lição nos ensina a esperar o inesperado e a ver a beleza na impermanência das coisas. A natureza não é estática, ela está sempre em fluxo, e assim também deve ser nossa abordagem à vida. Abraçar essa dinâmica nos torna mais adaptáveis e capazes de responder com equilíbrio às voltas que a vida dá. Adotar uma atitude de humildade é outro aspecto de viver de acordo com a natureza. Reconhecer que não somos onipotentes nem o centro do universo nos ajuda a viver com menos ego e mais abertura para aprender com as experiências e com os outros. Esta é uma prática de desapego e gratidão que nutre o espírito e tranquiliza a mente. A aceitação da morte como parte natural da vida também é uma expressão de viver de acordo com a natureza. Ao invés de temer o fim, os estoicos o veem como uma lembrança para viver plenamente, com propósito e sem arrependimentos. Esta aceitação nos libera para aproveitar cada momento sem medo do futuro. Finalmente, viver de acordo com a natureza é um convite para uma vida de paz interna e harmonia externa. Ao praticar a aceitação e alinhar nossas ações com o curso natural do mundo, cultivamos uma existência mais serena e equilibrada. Esta é a verdadeira essência do estoicismo, que nos guia não apenas a enfrentar a vida com coragem, mas a abraçá-la com alegria e gratidão. Lição 8. Cultive a virtude. Cultivar a virtude é essencial no estoicismo e envolve priorizar qualidades como sabedoria, justiça, coragem e moderação. Agir de acordo com essas virtudes não só molda o caráter, mas também traz uma profunda sensação de paz e integridade. Quando nossas ações refletem nossos valores mais elevados, vivemos com menos conflitos internos e mais harmonia. A sabedoria é a virtude que nos guia através da complexidade da vida com clareza e discernimento. Ela nos permite fazer escolhas informadas e consideradas, que estão em harmonia com nossos objetivos de longo prazo e bem-estar geral. Cultivar a sabedoria significa aprender com as experiências, tanto nossas quanto das outras pessoas, e aplicar esse conhecimento para evitar erros repetidos e maximizar as oportunidades de crescimento. A justiça envolve tratar os outros com equidade e respeito, reconhecendo a dignidade inerente de cada pessoa. Agir com justiça significa estar comprometido com a honestidade e a integridade em todas as interações. Isso não apenas fortalece nossos relacionamentos, mas também constrói uma comunidade mais justa e equitativa. Viver justamente nos proporciona uma consciência tranquila e a satisfação de saber que estamos contribuindo para o bem maior. A coragem nos estoicos não é apenas a bravura em situações de perigo, mas também a força de enfrentar as adversidades diárias com firmeza e resolução. Isso inclui a coragem de defender o que é certo, mesmo quando é impopular, e a coragem de mudar quando necessário. Cultivar a coragem nos permite viver sem medo de julgamentos externos, focando no que realmente importa, nossas próprias virtudes e a vida que escolhemos viver. A moderação, ou temperança, é a virtude que nos ensina a buscar o equilíbrio em todas as áreas da vida. Isso significa evitar excessos, seja no trabalho, no lazer ou nos prazeres sensoriais. Viver com moderação nos ajuda a manter o foco nas coisas que são verdadeiramente importantes e a não se deixar levar pelos extremos de emoções ou comportamentos que podem desestabilizar nossa paz interior. Praticar essas virtudes no dia a dia pode ser desafiador, mas é incrivelmente recompensador. Elas nos fornecem uma bússola interna que guia nossas ações, ajudando-nos a navegar pelas situações mais complicadas com integridade e calma. A virtude é a verdadeira riqueza dos estoicos, pois proporciona uma vida não apenas de sucesso externo, mas de profunda satisfação pessoal e paz. Ao cultivar cada uma dessas virtudes, transformamos não apenas nossas próprias vidas, mas também influenciamos positivamente as pessoas ao nosso redor. Quando agimos virtuosamente, inspiramos outros a fazer o mesmo, criando uma onda de positividade e integridade que pode transformar comunidades inteiras.
Cultivar a virtude também nos prepara para lidar com as inevitáveis dificuldades da vida. Com um forte compromisso com a sabedoria, a justiça, a coragem e a moderação, somos capazes de enfrentar qualquer desafio com uma mente clara e um coração tranquilo. Isso é especialmente importante em momentos de crise, onde nossas virtudes são testadas ao máximo. Ao final do dia, as virtudes estoicas nos proporcionam uma estrutura para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Elas são o alicerce sobre o qual construímos uma existência significativa e pacífica, repleta de realizações que vão além do sucesso material e tocam o cerne do que significa ser verdadeiramente humano. Adotar a prática das virtudes estoicas como um compromisso diário é um passo poderoso em direção a uma vida mais calma e silenciosa. A cada escolha virtuosa, reafirmamos nosso compromisso com o caminho de crescimento e contentamento, pavimentando o caminho para uma vida de genuína felicidade e paz interior. Finalmente, ao cultivarmos essas virtudes, realizamos o potencial mais elevado de nossas vidas. A verdadeira grandeza, segundo os estoicos, não vem do que conquistamos externamente, mas do caráter que desenvolvemos internamente. Ao viver uma vida virtuosa, garantimos um legado de paz, sabedoria e justiça, verdadeiros indicadores de uma vida bem vivida. Lição 9. Seja humilde. A humildade é uma virtude estoica que nos ensina a reconhecer que não sabemos tudo e que não precisamos provar nada a ninguém. Esta lição é fundamental para cultivar a calma e evitar conflitos desnecessários. Ao aceitarmos nossas limitações e ignorâncias, abrimos espaço para o aprendizado e a compreensão, reduzindo as pressões que muitas vezes nos levam à frustração e ao estresse. Ser humilde nos permite abordar a vida com uma mente aberta e um coração disposto a receber. Isso significa que, ao invés de entrar em discussões para provar um ponto de vista, podemos ouvir e aprender com as experiências dos outros. Esta postura não só evita confrontos, mas também enriquece nosso entendimento e nossas relações, pois mostra respeito pelos pensamentos e sentimentos alheios. A humildade também nos ajuda a reconhecer nossos erros e fraquezas sem autojulgamento excessivo. Aceitar que falhar é parte do processo de aprendizagem e crescimento pessoal nos permite lidar com as falhas de forma construtiva. Em vez de nos punirmos ou desistirmos diante dos erros, podemos utilizá-los como degraus para melhoria contínua. Além disso, ser humilde nos desvincula da necessidade de competição constante. Em uma sociedade que frequentemente valoriza o status e o sucesso visível, escolher a humildade é um ato de coragem. Isso nos permite viver de acordo com nossos próprios valores, em vez de perseguir incessantemente metas que talvez não reflitam o que verdadeiramente desejamos para nossas vidas. A humildade também promove a paz interior ao nos libertar da pressão de sempre ter que estar certo. Quando diminuímos a importância de defender nosso ego em cada discussão, ganhamos uma serenidade que permeia todos os aspectos da vida. Isso não só beneficia nosso bem-estar mental, como também melhora nossas interações com os outros, tornando-as mais genuínas e menos conflituosas. Praticar a humildade envolve também valorizar as contribuições dos outros, reconhecendo que o sucesso raramente é um esforço solitário. Agradecer e dar crédito onde é devido não apenas é justo, mas também fortalece as relações e promove um ambiente de cooperação e respeito mútuo. Ao adotar uma postura humilde, também nos tornamos mais adaptáveis às mudanças e desafios. Sem a rigidez do orgulho para nos segurar, podemos nos ajustar mais facilmente às novas situações e tirar o melhor proveito delas, mesmo que inicialmente pareçam desfavoráveis. Esta flexibilidade é uma característica-chave para manter a calma e a resiliência em face da adversidade. Ser humilde nos permite também apreciar as pequenas coisas da vida, encontrando contentamento no que muitos podem considerar insignificante ou ordinário. Esta é uma forma poderosa de viver, pois nos concentramos mais na qualidade de nossas experiências do que na quantidade de nossos bens ou conquistas. A humildade abre caminho para uma vida de aprendizado contínuo. Ao admitirmos que não sabemos tudo, nos mantemos curiosos e engajados, sempre prontos para expandir nossos horizontes.
Esta é uma maneira de viver que mantém nossa mente jovem e nosso espírito ativo, e nos protege contra a estagnação intelectual e emocional. Finalmente, a humildade nos ensina a ser gratos não só pelo que temos, mas também pelo que somos. Ela nos ajuda a reconhecer nossas próprias qualidades e a valorizar as jornadas individuais de cada um, inclusive a nossa. Ao viver humildemente, não só evitamos conflitos desnecessários, mas também construímos uma vida de verdadeira calma e significado, baseada em princípios estoicos de simplicidade, gratidão e respeito mútuo. Lição 10. Cultive a virtude. Cultivar a virtude é essencial no estoicismo e envolve priorizar qualidades como sabedoria, justiça, coragem e moderação. Agir de acordo com essas virtudes não só molda o caráter, mas também traz uma profunda sensação de paz e integridade. Quando nossas ações refletem nossos valores mais elevados, vivemos com menos conflitos internos e mais harmonia. A sabedoria é a virtude que nos guia através da complexidade da vida com clareza e discernimento. Ela nos permite fazer escolhas informadas e consideradas, que estão em harmonia com nossos objetivos de longo prazo e bem-estar geral. Cultivar a sabedoria significa aprender com as experiências, tanto nossas quanto das outras pessoas, e aplicar esse conhecimento para evitar erros repetidos e maximizar as oportunidades de crescimento. A justiça envolve tratar os outros com equidade e respeito, reconhecendo a dignidade inerente de cada pessoa. Agir com justiça significa estar comprometido com a honestidade e a integridade em todas as interações. Isso não apenas fortalece nossos relacionamentos, mas também constrói uma comunidade mais justa e equitativa. Viver justamente nos proporciona uma consciência tranquila e a satisfação de saber que estamos contribuindo para o bem maior. A coragem nos estoicos não é apenas a bravura em situações de perigo, mas também a força de enfrentar as adversidades diárias com firmeza e resolução. Isso inclui a coragem de defender o que é certo, mesmo quando é impopular, e a coragem de mudar quando necessário. Cultivar a coragem nos permite viver sem medo de julgamentos externos, focando no que realmente importa, nossas próprias virtudes e a vida que escolhemos viver. A moderação, ou temperança, é a virtude que nos ensina a buscar o equilíbrio em todas as áreas da vida. Isso significa evitar excessos, seja no trabalho, no lazer ou nos prazeres sensoriais. Viver com moderação nos ajuda a manter o foco nas coisas que são verdadeiramente importantes e a não se deixar levar pelos extremos de emoções ou comportamentos que podem desestabilizar nossa paz interior. Praticar essas virtudes no dia a dia pode ser desafiador, mas é incrivelmente recompensador. Elas nos fornecem uma bússola interna que guia nossas ações, ajudando-nos a navegar pelas situações mais complicadas com integridade e calma. A virtude é a verdadeira riqueza dos estoicos, pois proporciona uma vida não apenas de sucesso externo, mas de profunda satisfação pessoal e paz. Ao cultivar cada uma dessas virtudes, transformamos não apenas nossas próprias vidas, mas também influenciamos positivamente as pessoas ao nosso redor. Quando agimos virtuosamente, inspiramos outros a fazer o mesmo, criando uma onda de positividade e integridade que pode transformar comunidades inteiras. Cultivar a virtude também nos prepara para lidar com as inevitáveis dificuldades da vida. Com um forte compromisso com a sabedoria, a justiça, a coragem e a moderação, somos capazes de enfrentar qualquer desafio com uma mente clara e um coração tranquilo. Isso é especialmente importante em momentos de crise, onde nossas virtudes são testadas ao máximo. Ao final do dia, as virtudes estoicas nos proporcionam uma estrutura para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Elas são o alicerce sobre o qual construímos uma existência significativa e pacífica, repleta de realizações que vão além do sucesso material e tocam o cerne do que significa ser verdadeiramente humano. Adotar a prática das virtudes estoicas como um compromisso diário é um passo poderoso em direção a uma vida mais calma e silenciosa. A cada escolha virtuosa, reafirmamos nosso compromisso com o caminho de crescimento e contentamento, pavimentando o caminho para uma vida de genuína felicidade e paz interior. Finalmente, ao cultivarmos essas virtudes,
realizamos o potencial mais elevado de nossas vidas. A verdadeira grandeza, segundo os estoicos, não vem do que conquistamos externamente, mas do caráter que desenvolvemos internamente. Ao viver uma vida virtuosa, garantimos um legado de paz, sabedoria e justiça, verdadeiros indicadores de uma vida bem vivida. Antes de terminar, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, assim você não perde nossos vídeos novos.